O voluntariado não exige palco, microfone ou multidão. Às vezes, o maior testemunho pode acontecer em lugares como uma cozinha. Foi ali que Facundo Moura viveu a sua missão, em um centro de idosos na Itália. E ele descobriu que servir ao próximo é também uma forma de se encontrar com Deus. Meu nome é Facundo Moura. Meu nome é Facundo Moura, sou ex-aluno da UAP, já me formei. Sou de Rio Negro, aqui da Argentina, do sul da Argentina. Estudei engenharia de sistemas e fui missionário voluntário na Itália. Especificamente no centro de Itália. Minha decisão, a princípio, era me voluntariar depois de terminar a carreira universitária. Mas, quando eu estava me preparando para os exames finais, recebi o convite para ir à Itália. E eu disse, bom, por que não? Apesar dos meus planos serem ir como missionário voluntário, depois de terminar a faculdade, como surgiu essa oportunidade, aí eu disse, bom, pode ser um bom momento, pode ser um momento para amadurecer também. Então eu disse, tudo bem, vamos como voluntário agora. Eu estive como missionário voluntário de junho de 2021 até novembro de 2022. As tarefas que eu tinha que realizar eram principalmente duas. Por um lado, toda a parte da cozinha e, pelo outro, a parte de sistemas, que foi o que eu estudei. Quando eu ia para a cozinha, havia 2 turnos diferentes e se faziam coisas distintas. Mas, em resumo, de forma geral, eu lavava pratos, guardava os utensílios que eram usados e deixava tudo pronto para os vovôs, porque era um asilo. Isso eu não tinha te contado. Deixava tudo pronto para os vovôs para que pudessem comer no momento certo. Durante o período na Itália, Facundo teve a oportunidade de ser um testemunho de várias formas, do jeito mais tradicional até o jeito mais inusitado. Por exemplo, uma das coisas que eu mais gostei lá e que me surpreendeu também foi poder dar um estudo bíblico. Eu sou apenas mais um, como qualquer um de nós. E o fato de poder dar um estudo lá, a gente pensa, quem diria que alguém teria que sair da Argentina, ir até a Itália para dar um estudo bíblico? E a senhora para quem eu dava os estudos bíblicos era muito sincera, muito mesmo, uma pessoa incrível. E, na verdade, acho que foi o estudo bíblico de que eu mais gostei. Mas foi essa sinceridade dela na hora de estudar, na hora de orar, que mais me marcou. Até em um momento de descontração, como assistindo a uma partida de futebol, Facundo teve a oportunidade de ser um testemunho lá na Itália. O chefe da cozinha uma vez me disse, Facundo, vamos ver um jogo? Ele era torcedor do Inter de Milão e vinha aí o clássico, Inter contra Milan. Era um jogão e ele me disse, vamos assistir juntos? Aí eu perguntei, quando é? Ele respondeu, sábado às 6 da tarde. O sol se punha às 8 e eu disse que, bom, como era sábado, eu não ia poder assistir. Ele tinha até me convidado para ir à casa dele, o que era, para o italiano, é muita coisa, porque eles normalmente não deixam as pessoas entrarem nas suas casas. Era algo muito grande. E, bom, ficou por isso mesmo. Eu disse, olha, é sábado, talvez outro dia. E depois, mais ou menos um mês depois, ele me disse, Facundo, olha, vai ter um jogo entre Inter e... não lembro qual time, mas começa às 6 da tarde. Mas eu não vou poder ver. Aí ele disse, só vou conseguir ver o segundo tempo, porque o sol se põe às 7 da tarde. E como o jogo começava às 6, não vou assistir o primeiro tempo porque é sábado. Mas o segundo tempo eu posso ver. E pode parecer uma bobagem. Parece algo bem simples, bem pequeno. Mas se a gente parar para pensar, desde o momento em que eu disse que não podia assistir ao jogo porque era sábado, aquilo ficou na cabeça dele. E no jogo seguinte ele decidiu não ver o primeiro tempo porque era sábado. Isso
foi uma das coisas que mais me chamou a atenção lá. A importância de ir como missionário voluntário, é que, veja, é algo muito parecido com o Evangelho. Promove a morte do eu, promove deixar o egoísmo de lado por algo maior. Eu acredito que essa é a importância fundamental no serviço voluntário, de ser missionário. Porque, sim, tudo bem, você pode fazer missão aqui. E é verdade. Você pode fazer missão na sua cidade, você pode fazer missão na Europa. E sim, é verdade, você pode fazer missão. Mas a missão é um estilo de vida. O mundo precisa cada vez mais de gente que vive aquilo que prega. E adotando a missão, de fato, como um estilo de vida, as pessoas vão poder encontrar Jesus através de nós. Sendo missionário, você deixa de lado o egoísmo. Isso é o principal. A famosa zona de conforto também. Mas o fato de que não fazer o que você planejou e fazer outras coisas, isso é o que mais vale, ou pelo menos o que mais pode te ajudar a crescer. Porque é maravilhoso viver quando você faz o que quer, estar perfeito, mas quando você tem que fazer outras coisas que não planejou, que não pensou, aí pode ser mais difícil. Mas principalmente, isso é deixar de lado o egoísmo de viver para si mesmo e viver uma vida de, como se diz, de amor ao próximo. Fazer as coisas de forma desinteressada, não buscando nada em troca. Se você quer ir como missionário para algum lugar, o que mais recomendo é que você viva o que você acredita. Aí a experiência vai ser muito mais frutífera. É muito mais leve também. Porque eu posso dizer, sim, fui como missionário, fui como voluntário, mas se eu não vivo, se eu não reflito Deus na missão, não estou fazendo missão. Posso estar na Itália fazendo a missão, mas talvez não esteja refletindo Jesus. E isso não adianta de nada. Em um dos mais extraordinários textos do Novo Testamento sobre a experiência de seguir o Mestre Jesus, nós encontramos aqui no Evangelho de João. Poucas horas antes de ser preso e morto, Jesus Cristo afirmou aos seus discípulos: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. De maneira clara, aqui nós vemos talvez a maior característica de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo: amor. Esse amor, ele provém inicialmente de um profundo relacionamento com Deus, mas não pode ficar apenas no âmbito pessoal. Esse amor, ele precisa ser compartilhado com outras pessoas. No entanto, a melhor maneira de expressar esse amor aos que estão ao nosso redor e também àqueles que estão distantes de nós é através de ações. Ações que possam demonstrar através de maneira prática, no serviço ao próximo, quem de fato é Deus na nossa vida. Entre tantas outras iniciativas no intuito de fazer discípulos ao redor do mundo, a Igreja Adventista também mantém oportunidades àqueles que ainda estão ali no período escolar, mas que também desejam servir. Pessoas que sentem o desejo de manifestar de maneira concreta amor àqueles que tanto necessitam. Em outras palavras, sendo assim também o verdadeiro discípulo do Mestre. O programa de estudantes missionários na Igreja Adventista teve o seu início de maneira informal na sala de estar do Dr. William Lovelace, na década de 50. Ele era pastor da Igreja Adventista de Tacoma Park, Lago Church, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Alguns líderes estudantis das atividades religiosas ali do campus do Columbia Union College estavam buscando ali maneiras de transformar a experiência missionária em algo real para eles. Até aquele momento, os missionários, que já eram um número considerável, eram apenas pessoas de uma idade mais avançada. Mas essa nova ideia de enviar estudantes como missionários para outras partes do mundo teve um impacto extraordinário entre aqueles alunos e foi rapidamente aceita e apoiada. O primeiro estudante missionário, Marlin Mathiathan, ele serviu durante o verão de 1959 no México.
Primariamente, ele ajudou pastores locais a evangelizar uma área remota do país. Mas ao voltar, ele trouxe consigo histórias e experiências marcantes dessa sua viagem, que rapidamente chamou a atenção e levantou o desejo em outros alunos que também tomaram decisão de participar da missão servindo em outras partes do mundo. Geralmente, os estudantes que queiram servir como missionários dedicam um ano da sua vida integralmente ao avanço do reino de Deus em alguma parte do mundo que necessite diretamente de ajuda. Como praxe, o estudante ele assume os gastos de viagem e a instituição que o recebe concede ao aluno um pequeno estipêndio mensal para cobrir as suas necessidades básicas de moradia e também de alimentação. Um estudante missionário tem a oportunidade de transformar o coração daqueles que ele entra em contato. E, sem dúvida alguma, alguém sempre é impactado com esse tipo de iniciativa. Ao dedicar um ano da sua vida para Deus, sonhos sempre se transformam em realidade. Muitas vezes, o resultado é visto na construção de uma nova igreja, ou quem sabe no auxílio a uma comunidade carente, ou no sorriso daqueles que são tocados pelo estudante missionário. Mas com certeza, um dos grandes beneficiados é o próprio estudante. História após história confirma que aqueles que servem dessa forma nunca mais retornam como a mesma pessoa. A paixão por outros e o desejo de servir na missão de Deus tem o poder de mudar por completo a vida desses estudantes que, de maneira tão altruísta, decidem viver a real experiência de ser e fazer discípulos entre aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Se você deseja ter maiores informações sobre como servir ao Senhor em sua missão como estudante missionário, entre em contato conosco para obter maiores informações sobre como você também poderá fazer discípulos para Cristo em outras partes do mundo. E então, malas prontas? Que tal dedicar algumas semanas ou até mesmo um ano da sua vida ao Mestre Jesus?